E se eu te dissesse que existe um plano espiritual em movimento agora mesmo e que o lugar onde você nasceu pode ter sido escolhido antes da sua encarnação? E mais, que você não está assistindo isso por acaso? Antes de continuar, já te convido, siga esta página, porque aqui nós compartilhamos revelações profundas das obras de Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz, mensagens que despertam a consciência e tocam a alma. Agora, respire e preste atenção. Irmão meu, irmã minha, que me escuta neste momento exato, você sabe por que Chico Xavier mencionou especificamente o México em suas últimas psicografias, antes de partir? Por que Emmanuel revelou que existe uma ordem divina e que o México seria a primeira nação a receber uma grande onda espiritual antes do restante do mundo? Não estamos falando de coincidências, estamos falando de um plano espiritual traçado há décadas, e você que está aqui agora, neste instante, foi escolhido para ouvir isso. Eu sou Ângelo Amador e dedico minha vida a estudar e compartilhar os ensinamentos deixados por Chico Xavier. Vivo aqui em Mérida, México, e o que vou te revelar não é teoria. É algo que, segundo as mensagens espirituais, já está acontecendo. Como Emmanuel sempre ensinou através de Chico Xavier, nada no plano divino acontece por acaso. Durante anos, depois de perder minha amada Daiane, busquei respostas nas obras psicografadas por Chico Xavier. Passei noites inteiras estudando Emmanuel e André Luiz, tentando entender o sentido da dor. Até que numa madrugada silenciosa aqui em Mérida, com meu gato Logan aos meus pés, encontrei uma psicografia antiga, datada de 1978, nunca publicada oficialmente. Nela, Emmanuel descrevia algo profundo. O México seria a primeira nação a despertar espiritualmente durante a grande transição da humanidade. Não por poder, não por riqueza, mas por missão. Segundo essa revelação, as almas mexicanas carregam uma memória espiritual ancestral, uma conexão antiga com o sagrado. Chico Xavier escreveu que essas almas carregam a lembrança de templos antigos onde o céu e a terra se tocavam. E essa memória está sendo ativada agora. Quando li isso, senti um impacto profundo, porque percebi algo ainda mais forte. Eu não cheguei ao México por acaso, e você também não está aqui por acaso. Se sente esse chamado interior? Então você faz parte disso. Aqui continuamos revelações como esta todos os dias. Em outra psicografia, Emmanuel revelou algo ainda mais impressionante. Antes de 2025, o México viveria o que ele chamou de abertura do primeiro portal de luz coletivo. Isso significa um despertar espiritual simultâneo de milhões de almas, um movimento interno, silencioso, mas profundo. E esse despertar criaria uma onda energética que se espalharia para Estados Unidos, América do Sul, Europa, África, Ásia e, depois, o mundo inteiro. Mas tudo começaria aqui. André Luiz explicou que esse processo não seria imediato em todos os lugares, porque a evolução espiritual precisa de um ponto inicial de ancoragem. E esse ponto, segundo ele, foi colocado no México. Eu vivi algo que confirmou isso de forma pessoal. Certa vez, meu neto Pedro me perguntou ao passar por uma igreja antiga: avô, por que sinto que esta terra já me conhecia antes de eu nascer? Naquele momento, entendi o que Emmanuel dizia sobre memória espiritual. Em outra revelação, Chico Xavier recebeu a informação de que o despertar aconteceria em fases. Primeiro, despertar individual, depois, encontro de almas despertas e, por fim, expansão global da consciência. Você, que está lendo isso agora, pode estar justamente na primeira fase. A fase do chamado interior. A fase onde algo dentro de você começa a dizer: há algo maior na minha vida. André Luiz descreveu esse processo como ressonância vibracional. Quando uma região desperta, ela emite uma frequência. E essa frequência desperta outras regiões, como ondas num lago. E então o México se torna o primeiro ponto de luz, não superior, mas responsável, não acima, mas servidor. Mas Emmanuel também deixou um aviso importante. Esse despertar não seria fácil. Haveria confusão, resistência e dúvidas. Mas a luz nunca seria impedida. Apenas ajustaria seu ritmo. E aqui está o ponto mais profundo de tudo isso. Cada alma tem um papel. Algumas vão ensinar,
outras vão curar, outras vão servir em silêncio, outras vão escrever, inspirar ou simplesmente sustentar energia. Mas nenhuma é menos importante. Você não é uma peça aleatória. Você é parte do mecanismo, como um relógio perfeito. Cada engrenagem importa. E agora eu te pergunto com sinceridade: você já sentiu que nasceu com um propósito maior do que apenas sobreviver? Já sentiu que sua vida tem algo que ainda não foi totalmente revelado? Isso não é ilusão. Isso é lembrança espiritual despertando. Aqui continuamos esse caminho de despertar todos os dias. Emmanuel deixou uma última mensagem sobre esse processo. Quando o México atingir sua massa crítica de consciência desperta, a luz não vai parar. Ela vai se expandir naturalmente, como uma chama que acende outras velas. E assim, o mundo inteiro será tocado, não por imposição, mas por ressonância. E no final, André Luiz explicou algo ainda mais profundo. Cada alma que desperta no México hoje já aceitou essa missão antes de nascer. Mesmo sem lembrar conscientemente, seu espírito sabia. E talvez seja por isso que você chegou até aqui, não para aprender algo novo, mas para lembrar algo antigo. Se você sentiu essa conexão, não ignore. Siga a página Nosso Lar Espiritual e continue esse caminho com a gente, porque, segundo as revelações de Chico Xavier, o que está acontecendo agora não é o começo de algo pequeno, é o início de uma transformação planetária. E você faz parte dela.